Bora, pessoal, mais um dia finalizado hoje por aqui. Um dia de belo movimento direcional aí, tanto no índice quanto no dólar, tá? Um dia aí bem tranquilo, pessoal, de ser operado dentro da minha visão e do meu operacional, tá? Foi um dia aí que deu para aproveitar boa parte desse movimento de queda aqui hoje no índice, tá? Acabei fazendo um bom trade de venda e peguei aí uma boa movimentação hoje, bem tranquila, tá bom? Pessoal, vamos falar do índice depois de falar do dólar. Antes eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Lembrar vocês que eu estou com vagas abertas aqui do treinamento, tá? Então, quem está com dúvida, pessoal, referente ao meu treinamento, o link está aqui na descrição do vídeo, tá? Acesse o site aqui que tem todo o conteúdo, ó. Tem tudo falando aqui sobre o método nesse site aqui, tá bom? Então, só clicar aqui no site da descrição, tá? Que você tem todas as informações referentes ao meu treinamento. Fechou? Vamos lá, pessoal. Índice hoje aqui abre com gap de alta, um leve gap de alta aqui de mais ou menos 180 pontos, né? Pessoal, essa região que o índice já falha topo aqui, bem no começo da manhã, se a gente puxa a FIBO, ó, essa última região de fundo aqui do pregão de ontem, com esse topo aqui de ontem, que seria a máxima de ontem, a gente percebe que ele falha topo no começo da manhã aqui, exatamente, ó, na retração de 61.8 do movimento, tá? Junto com essa retração, a gente também tinha aqui, ó, regiãozinha de fundo, né, de ontem. Então o mercado sente aqui uma zona de 61.8, mais troca de polaridade nesse ponto, tá? Falha topo nesse ponto, perde aqui, ó, a mínima do primeiro candle do dia, tá? E ativa pra gente um micro espelhamento aqui de baixa, tá? A gente podia trabalhar com esse cenário aqui mais micro também. Se a gente pega aqui, ó, máxima e mínima desse primeiro candle e projeto de espelhamento, olha só. Primeiro alvo pego aqui, segundo alvo, ó, cravado exatamente nesse ponto, tá? O mercado crava o segundo alvo e agora começa a falhar fundo, né? Falha fundo aqui, ó, algumas vezes nessa região, a gente percebe que o mercado deu uma boa segurada nesse ponto, tá? Até entrou um fluxo comprador aqui perto das 10 horas, ó. Só que esse fluxo comprador não se sustentou por muito tempo, né? A gente percebe que é uma falha de topo, deixando um topo mais baixo, ó, que o anterior e mais baixo também que os topos que ele vinha deixando ontem, tá? Até que 10h30 mais ou menos, né? Entra um fluxo forte de venda e o mercado acaba perdendo essa região aqui, né? Antes dele perder essa região, ele estrutura para a gente também, ó, esse movimento de baixa, faz retração, depois perde, né? Fazendo aqui o movimento de pivô de baixa. Se a gente pega aqui, ó, esse fundinho que ele deixou com esse topo, ele entra aqui no 50% e depois consegue perder o fundo, né? Perdendo toda essa região de briga aqui anterior, ativando para a gente, ó, alvo de espelhamento, alvo de pivô, né? Daria para a gente trabalhar aí com vários cenários, né? Posteriormente, ele também perdeu essa região aqui de fundo de ontem, né? Uma região bem clara de suporte que o mercado acabou deixando perto do fechamento de ontem, né? E ativou para a gente outros alvos também, tá? Primeiro, pessoal, se a gente trabalha com um alvo aqui, ó, desse pivôzinho de baixa que eu mostrei para vocês, olha só, esses seriam os alvos, ó. Percebam que hoje teve vários alvos, pessoal, para a gente trabalhar. Desse topo com esse fundo, primeiro alvo, segundo, terceiro alvo cravado, né? Se a gente trabalha, por exemplo, com espelhamento desse topo da máxima do dia de hoje, com esse último fundo aqui de ontem, seria válido também, olha só. Fundo de ontem, máxima de hoje, esse espelhamento, né? Aqui foi o primeiro alvo, segundo alvo, último alvo cravado aqui nessa região, tá? Teria outros alvos mais macros também para a gente trabalhar? Teria. Por exemplo, se a gente trabalha agora com essa projeção aqui, ó, de pivô de baixa, que também foi válida desde que o mercado parou aqui no 61.8, a gente também podia trabalhar com esse cenário. Então, um alvo um pouco mais macro, máxima de ontem, região aqui de fundo de ontem, cabeça do pivô. Olha só, primeiro alvo, segundo alvo, último alvo. Perceba que o mercado, pessoal, hoje caiu tanto que acabou passando de vários últimos alvos de FIBO, né, desses terceiros alvos, tá? Então o mercado hoje realmente andou bastante. E um outro alvo, pessoal, ainda mais macro, seria pegando aqui, ó, espelhamento de mínima e máxima de ontem, tá? Também seria um espelhamento válido para a gente trabalhar, um espelhamento aí bem mais macro já. Pegando aqui, ó, máxima de ontem com a mínima, o mercado pegou o primeiro alvo nesse ponto aqui e terminou um pregão aqui, ó, entre o primeiro alvo e o segundo alvo, tá? Então a gente já pode usar esse segundo alvo aqui até um terceiro alvo como possíveis pontos de parada aí para os próximos dias, caso o mercado
vem testar essa região, né? Claro que a gente tem que observar como o mercado vai chegar nesses pontos, né? Se vai chegar rasgando tudo, se vai segurar, né? Se vai entrar pressão compradora, tá? Sempre bom analisar isso também, tá bom? Pessoal, o mercado hoje não fez nenhuma retração, né? Muito forte. Basicamente, ele foi caindo aqui, fazendo retrações muito curtas, né? Do movimento e foi dando continuidade à tendência, né? Não teve aí nenhuma retração. Se a gente pega um FIBO, por exemplo, aqui da mínima do dia com máxima do dia, o mercado não chegou nem perto de corrigir até o 38,2, tá? Então, um movimento aí de super tendência hoje aqui é bem claro aqui no índice, tá? Vamos lá, pessoal, os possíveis gatilhos aqui pelo gráfico de 5 minutos hoje, vamos dar uma olhada. Pessoal, olha só, na minha visão, possíveis gatilhos aqui, tá? Pelos 5 minutos não vi muita coisa, tá? Mas poderia arriscar alguma coisa aqui nessa região desse candle, tá? Depois, nesse candle aqui, e um pouco mais arriscado já nesses dois candles, porque o mercado já estava com um movimento muito mais esticado, tá? Então, pelos 5 minutos foi isso que eu enxerguei para gatilho, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico diário agora do índice. Pessoal, pelo gráfico diário, eu vejo a possibilidade do mercado estar fazendo aqui, ó, um topo duplo, tá? Então, muita atenção com o mercado perdendo, ó, essa região aqui, tá? Essa região aqui desse fundo, se a gente passa para o intraday, é a região, pessoal, olha só, desse fundo aqui isolado, tá? Desse fundo aqui, ó. O mercado hoje até chegou, ó, a parar exatamente nessa região, tá? Então o mercado sentiu aqui nesse ponto uma zona de suporte importante, tá? E termina o dia sugerindo rompimento. Se a gente abre amanhã perdendo essa região, a gente pode ter possibilidade pelo gráfico diário do acionamento desse topo duplo, tá? Que eu comentei com vocês. Esse topo duplo aqui. Se isso acontece, vai gerar para a gente de FIBO, ó, desse topo com esse fundo, primeiro alvo, segundo, terceiro alvo. Junto a isso que a gente pode analisar, retração de todo esse movimento. Pega aqui a mínima, a máxima do movimento, e olha só, confluência importante que eu já observo aqui agora. Perto do 38,2, a gente também tem aqui, ó, primeiro alvo dessa projeção do topo duplo. Depois, 50%, a gente tem próximo do segundo alvo, tá? E depois a gente tem aqui, ó, exatamente no 61,8, o último alvo desse espelhamento aqui, tá? Então, muita atenção com esse cenário aqui, pessoal. Possíveis pontos importantes aqui pelo gráfico diário. Outro ponto que dá para a gente observar é o alto volume aqui no dia de hoje e perdemos a média móvel de 20 aqui, tá bom? Então, muita atenção com isso. Pode ser que os players também defendam, pessoal, abre com gap de alta amanhã e já defendam o movimento, tá? Mas muita atenção com isso aqui, tá bom? Ibov, pessoal, vamos dar uma olhada? Pelo Ibov, a gente ainda está acima aqui, ó, da média móvel de 20, e para perder, para confirmar o topo duplo, né, do Ibov, é um pouco mais para baixo. Então, pelo Ibov, a gente ainda tem um pouco mais de confiança aqui ainda no movimento de alta. Tá? Agora, pelo índice futuro, está um pouco mais complicado, e pelo Ibov ainda está um pouco mais tranquilo, eu diria. Tá? A gente ainda não perdeu esse fundo anterior aqui e ainda está acima da média móvel de 20. Então, pode ser que pelo Ibov entre uma certa defesa compradora amanhã, beleza? Dólar, pessoal, vamos dar uma olhada? Vamos lá, pessoal. Dolinha agora. Dolinha hoje abre com um leve gap de baixa. Gap aqui tranquilo também, de mais ou menos 14 pontos, 14 pontos e meio. Falha fundo exatamente na região da mínima de ontem. Ponto de suporte muito claro e importante. Rompe esse primeiro topo aqui anterior. Ativa pra gente primeiro espelhamento, né? Ativa o espelhamento pra gente, depois ativa outro espelhamento aqui também pegando a máxima do gap, né? Depois chega aqui nessa região importante, a gente tem que ver o AP do dia anterior, né? Retração também desse movimento de baixa aqui de ontem, tá? Se a gente puxa, ó, esses cenários, olha só. Primeiro esse alvo um pouco mais micro, mínima do dia com esse primeiro topo, cravou aqui o último alvo de Fibo, tá? E se a gente trabalha agora com esse outro cenário, pegando aqui esse fundo com a máxima aqui do fechamento, aqui seria o primeiro alvo, tá? Então a gente chama a confluência do último alvo desse espelhamento menor com confluência do primeiro alvo, ó, pegando aqui esse outro alvo um pouco maior, tá?
E por retração também, para a gente usar como confluência, olha só, pegando aqui, mínima de hoje, com esse topo, aqui era a região de 50% de retração, tá? Então tinha alguns fatores aqui para o dólar falhar topo nessa região, beleza? Ele falha topo nesse ponto, faz retração agora, ó, desse movimento de alta aqui, tá? Faz a retração desse movimento, se a gente puxa aqui, ó, Fibo desse fundo com esse topo, ele falha fundo aqui exatamente na região de 50%, tem média móvel também ancorando aqui nesse ponto, tá? E dá sequência no movimento, ativando pra gente aqui, ó, o pivô de alta, né? Gerando alvos maiores aí pra gente trabalhar. Se a gente trabalha com os alvos do pivô de alta, olha só, desse fundo com esse topo, primeiro alvo cravado nesse ponto, ficou um bom tempo enrolando aqui, depois pegou o segundo alvo e último alvo aqui nessa região, beleza? Até terminou o dia um pouco acima do último alvo de Fibo, tá? Outro alvo um pouco mais macro que daria pra gente trabalhar, olha só, seria pegando esse fundo aqui com esses topos aqui intermediários do pregão de ontem. Se a gente trabalha com esse cenário, olha só, primeiro alvo aqui, segundo alvo cravado aqui no final do dia. Ou então, pegando esse outro topo, primeiro alvo aqui, segundo alvo um pouco mais acima, tá? E por último, pegando realmente a mínima de hoje com a máxima de ontem. Olha só. Primeiro alvo cravado exatamente nessa região, mais região, ó, de resistência de topos aqui do dia 26, beleza? Então, regiãozinha importante onde ele parou aqui, tá bom? Pessoal, basicamente foi essa movimentação do dólar aqui no dia de hoje, assim como o índice, ele não fez nenhuma retração importante, né? Se a gente pega aqui, por exemplo, mínima com esse topo aqui, não fez nenhuma retração nem perto do 38,2, tá? Então, mais um dia aí de super tendência aqui no dólar, tá bom? Vamos lá, pessoal. Os possíveis gatilhos aqui pelo gráfico de 5 minutos, na minha visão. Vamos lá. Esse candle aqui, ó, e esse outro candle foram bons gatilhos aqui pelo gráfico de 5. Depois, um pouco mais arriscado aqui para cima, nesse candle aqui, e por último, aqui, tá? Para mim foram aí os melhores gatilhos aqui pelo gráfico de 5 minutos do dólar, beleza? Gráfico diário, vamos dar uma olhada? Aqui pelo gráfico diário, o que a gente tem? Um candle de bastante convicção comprador, né? Rompendo a média móvel de 9 aqui exponencial, volume também um pouco acima da média, tá? E um ponto importante aí para a gente observar é o seguinte, Fibo desse fundo com esse último topo, tá? A gente terminou o pregão aqui, ó, em cima da retração de 50%. Se a gente ganhar a máxima de hoje nos pregões seguintes, muita atenção, com 61,8, junto com essa média móvel de 20, que deve ancorar aqui perto dessa região. Fechou? Bom, pessoal, essa é a minha visão do índice do dólar para o dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado vocês de alguma forma. Tamo junto, forte abraço para todos aí. Fiquem com Deus e até amanhã. Valeu, galera. Abraço.